desde o descobrimento, né, a opção pela utilização da mão de obra indígena, né, para a exploração do território. O Brasil é um país que adotou a colonização, né, a colônia de exploração, né, então utilizou muito a mão de obra dos povos indígenas a princípio. Depois elas foram gradativamente proibidas, né, pela igreja, foi proibida pelo Estado português, e foi a mão de obra utilizada, foi a mão de obra do africano, né? E falamos sobre políticas de inclusão, falamos sobre políticas de afirmativas, né, das populações negras no Brasil. E aí, essa semana, nós nos dedicamos a estudar sobre a questão indígena, que também faz parte das minorias, né? Então, é o seguinte, obrigada, é o seguinte, eu trouxe uns dados para vocês aqui, que eu achei, assim, espetacular, que é da Secretaria, do Ministério de Saúde, né, que investiga aí a causa indígena, uma secretaria própria dentro do Ministério da Saúde, que divulgou uns dados em 2017, que eu achei assim, ó, fino, espetáculo, quando se fala sobre a questão indígena. Então, olha só, o pessoal aí da saúde vai gostar. Espera que eu vou compartilhar com vocês. Ó, vocês vão ficar revoltados igual eu. Ah, ó, tem alguém querendo entrar. A Hortência. A Hortência, atrasada. Bater. Então, olha só. Pessoal, eu vou aqui, ó. Esses dados do Ministério da Saúde, vocês estão vendo que, né, que é a Secretaria Especial da Saúde Indígena, que trouxe um relatório de 2017, e eu achei, assim, espetacular, né, que ele vai falar um pouquinho sobre o preconceito, né, que os povos indígenas tinham, que a população tinha sobre os povos indígenas, né, e que só vai ter mesmo uma garantia, a população indígena só vai ter uma garantia mesmo de direitos assegurados com a Constituição de 88, onde dá garantia de cidadania. Aí eu tenho que partilhar aqui, parar a compartilhação. Peraí. E povo atrasado, atrapalhando. Ai. Aí eu vou voltar aqui. Então, vamos lá. Pessoal, vai aprovando aí para mim, porque eu estou compartilhando e aí eu não consigo visualizar, entendeu? Aí, mas eu acho que dá para vocês aprovarem. Vai aprovando a galera que quer entrar. Então, gente, olha só. Aqui eu falei sobre o preconceito, né, que existe ainda. Aqui detalhe aqui esse rapaz, ele entrou, Yuri Maison, ele fui buscar um pouquinho de informação sobre ele quando eu estava lendo isso aqui. Ele foi a representação dos povos indígenas no The Voice, né? Mostra a representatividade dos povos indígenas, né? Que eu achei muito interessante falar que os povos indígenas eles estão na sociedade, apesar da gente de ser muito silencioso, né? Aqui vocês estão vendo são palavras, né? São frases de governantes sobre a população indígena, né? O mito do bom selvagem do Rousseau, que dizia que os povos indígenas eram povos infantis, que eram povos considerados inferiores, né? Bons por natureza, bonzinhos por natureza, porém eles precisam ser educados na moral e na razão dentro do iluminismo. O encontro de sociedades, que fala sobre civilização, olha só o que o Gilberto Freire colocou na obra dele, Casagrande Senzala. Os europeus e seus descendentes tiveram de transigir com índios, ou seja, entrar em contato com índios e africanos, quanto às relações genéticas e sociais. A escassez de mulheres brancas criou zonas de confraternização entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravos. Então, em qual lado a população indígena está, né?
Então, está nos vencidos, né? De acordo com Gilberto Freire, ele é um grupo que é os que foram vencidos, né? Aí tem uma outra parte da obra, a mesma obra do Gilberto Freire, que mostra assim, ó, foi misturando-se os portugueses, né, gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro contato e multiplicando-se em filhos de mestiços, que uns milhares apenas de machos atrevidos conseguiram firmar-se na posse de terras vastíssimas. Então, parece, lembra aquela história comum, muito comum entre família, né? Ah, minha bisavó foi laçada, ela era índia e foi laçada pelo meu bisavô. Na verdade, ela foi sequestrada e estuprada, na verdade, né? E aí obrigada a se casar com um português. Então, gente, é o que acontecia com os povos indígenas, né? Olha só que na ditadura militar, o que o Geisel, né, presidente da época, falou. Vamos procurar cumprir as metas... Não, na verdade foi o Maurício Rangel, né, que era ministro na época. Vamos procurar cumprir as metas fixadas pelo presidente Geisel, para que, através de um trabalho concentrado entre vários ministérios, daqui a 10 anos, possamos reduzir para 20 mil os 220 mil índios existentes. Então, o objetivo deles era exterminar a população indígena mesmo, né? Então, e o resto, de acordo com eles, integrados na sociedade, ou seja, miscigenação. O relatório do Figueiredo fala o seguinte: apurou matanças de comunidades inteiras, tortura de toda a sorte, crueldade praticada contra os indígenas em todo o país, principalmente pelos latifundiários, funcionários do extinto Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, denúncias, caçadas humanas promovidas com metralhadoras e dinamite atiradas de aviões, inoculações propositais de varíola em povoados isolados e doação de açúcar misturada a estricnina. Então, o que eles queriam fazer com esses povos indígenas? Matar mesmo, né? O objetivo deles era reduzir ao máximo. Aí você fala assim, Tatiana, isso ficou no passado, né? Olha só o que o nosso querido, maravilhoso presidente falou aqui, ó. Onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso aí. Pode ter certeza que se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para a ONG, não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou quilombola. Nem para procriar eles servem mais. Então, não é no passado, não. Entendeu? Nós temos aí uma série de problemas em relação à questão da causa indígena, né? Olha só, mas o que seria ser índio, né, no Brasil, de acordo aí com a antropologia, de acordo com os estudos, né? Quem é índio no Brasil? Vamos lá. Quem é índio é qualquer membro de uma comunidade indígena reconhecida por ela como tal, né? Comunidade indígena é aquela fundada em relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que mantém laços histórico-culturais com organizações sociais indígenas pré-colombianas, né? Então, e essa categoria são pessoas que vivem ainda, que são membros, que são membros de uma comunidade indígena, não precisa viver nela, não. Olha só, para vocês terem uma ideia, entre 1500 havia entre 1 e 5 milhões de povos indígenas no território brasileiro, né, que nós denominamos hoje como Brasil. Se você for evoluindo aí, ó, nos anos 70 do século 20, 1970, acreditava-se que os povos indígenas iam desaparecer ou então iriam ser absorvidos pelo restante da sociedade brasileira, como foi aquele relatório do ministro, né, que esperava que ia ser reduzido a 20 mil e com isso todos iam ser absorvidos, né, iam ser absorvidos pela sociedade brasileira. Só que na década de 90, com a criação da FUNAI e a Constituição de 88,
o contingente cresceu em 150%, né? E o ritmo de crescimento hoje é 6 vezes maior. Em 2000, a maior parte dos índios que se concentrava nas cidades, mas voltou a ter sua maioria na área rural, né? Então, houve um retorno para a área rural. Espera aí que tem alguém me chamando aqui. Parei o compartilhamento aqui. Quem tá me chamando? Tá gravando? Já tá gravando, Limar. Voltar aqui. Então, gente, hoje nós temos em 2017, que foi a pesquisa, nós temos aqui 758 mil povos indígenas, né? Que vivem em território indígena. Então, houve um aumento significativo desde a Constituição de 88, que abriu um capítulo de garantia aos povos indígenas, até a construção de políticas públicas, né, que vão fazer essa proteção aos povos indígenas, até os dias atuais, que nós estamos vivendo um aumento da população indígena, né? Então, se a gente for observar, nós temos aqui, ó, quantas línguas faladas, quantas etnias, olha só. Então, são povos que têm uma significação, né, dentro da história, dentro da sociedade brasileira. Olha só, a pirâmide etária da população indígena. Ela, aqui, ó, de 0 a 4 anos, e aí vai essa pirâmide aí que mostra que ainda nós temos que evoluir um pouquinho, né? Porque não tem muitos idosos aí da população indígena. Tá crescendo, mas a gente tem que tomar cuidado com a qualidade, mostrar também a questão da qualidade de vida desses povos indígenas, né? Então, olha só, como é que tá pequenininho em relação à base da pirâmide. Então, assim, ainda temos esse problema em fornecer qualidade de vida. São 305 etnias aqui, ó, Potiguara, Guarani. Olha só esse mapa, essa nuvem de palavras aqui. São várias que a gente não sabe nem que existe, né? Aqui, quanto maior, né? Uma das maiores é Caingangue, né? Que é do tronco tupi, Ticuna, o Guajajara e por aí vai, né? Quanto maior o tamanho, mais o número de pessoas existentes. Bororo, né? Então, alguns grupos indígenas, eles estão isolados, né? Que eles têm medo, e aos poucos a FUNAI está fazendo uma política de aproximação, de contato, mas não é porque eles têm que fazer, é por causa da questão da saúde, né? Eles têm que monitorar a saúde desses povos indígenas, oferecer vacina, né? Que são povos que não têm imunidade, e aí eles têm que fazer esse contato, mas muitos, eles se negam a ter esse contato com os povos, com os brancos, né? Com a civilização, não, com a nossa sociedade, né? Então, eles ficam isolados, meio com medo mesmo. E eles são diversos, né? Várias línguas, formas, manifestações artísticas. Galera. Tá gravando. Ok. E aí, gente, deixa eu voltar aqui. Então, olha só. E aí nós temos uma extensão territorial de mais de 1 milhão de quilômetros, né, quadrados, 13% do território brasileiro, não é muito, né? 704 territórios indígenas em diferentes processos de demarcação, 108 que foram identificados, estudados pela FUNAI, né? 44 identificados com relatório, estudo aprovado, 72 declarados como indígenas e 480 homologados e reservados, né? Que são terras homologadas, dá direito àquele grupo indígena. Então, o que muitos falam é que a população indígena, né, igual o presidente falou, que onde tem terras indígenas tem riquezas.
Gente, 13% do território brasileiro, não é nada, né? Levando em consideração que nós que tomamos o território deles, eles têm somente 13% desse território. E, assim, tem os retrocessos que estão acontecendo, os retrocessos da política, né? Que a exclusividade de demarcação de terras indígenas, né? Esse retrocesso danado, projeto de lei que prevê exploração de mineração, ou seja, os grupos de mineração, eles podem invadir as terras indígenas se constatar que tem minério ali, eles podem invadir e expulsar a galera de lá, né? O procedimento de demarcação de terras foi revogado, foi restringido os direitos, né? 2015 determina que sejam consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas aquelas que só foram remarcadas em 2010, não, em 1983, né? Depois as outras não podem ser mais consideradas, né? Olha só a representatividade de povos indígenas na política, é quase nenhuma. Olha só, tudo de vermelho aqui, tem nada, 0,28, 29%, né? Você tem um grupo muito pequeno, né? Então você vê que esses povos indígenas estão, sim, muito desprotegidos, né? E eles são cidadãos como qualquer um, como eu, como você, como nós, né? Então, você tem aí uma série de. Mostrar aqui para vocês. Olha só, esses são as localizações dos distritos, né, que abrigam aí a questão indígena, a saúde dos povos indígenas, né, que eles chamam de distritos sanitários especiais indígenas, que de certa forma, abrigam, concede saúde, né, para esses povos indígenas. E aqui você está vendo, nessa aqui não interessa muito para a gente, não. O Conselho Distrital de Saúde Indígena, né, que é uma verdadeira confusão, que estabelece, fiscaliza o que está acontecendo de ações e execução do próprio governo em relação à proteção desses povos indígenas, né? Então, a mortalidade, por que o governo faz isso? Porque há um aumento aí, uma mortalidade infantil dos povos indígenas é muito grande em relação aos não indígenas. Olha aqui. E essas crianças podem ter morrido por falta de apoio mesmo, falta de estrutura mesmo. A taxa de suicídio é muito grande também dos povos indígenas. Olha só, a mortalidade é 3 vezes maior que os não indígenas. E só da psicologia aí, pode entender isso também. Enquanto a taxa de suicídio é 4 vezes maior do que os povos não indígenas. Então, gente, temos um problema ainda a ser solucionado, né? Então, você vê, olha só, a incidência de tuberculose dos povos não indígenas e os povos indígenas. Olha onde que está, olha. Né? Então, existe aí um problema de saúde. Por quê? Essas doenças mostram que esses grupos estão na extrema pobreza. Né? Olha só, 86% das famílias indígenas cadastradas no cadastro único recebem benefício. Né? Cerca de 40% dos índios estão em situação de extrema pobreza. Né? Enquanto a população não indígena, essa proporção é de 15%. Então, extrema pobreza, pessoal, são rendas mensais de R$ 85, tá? Então, quer dizer que 40% dos índios estão ganhando menos de R$ 85 por pessoa, tá? Reclama da vida aí. Então, existem benefícios aí a serem concedidos, né? Bolsa Família, erradicação do trabalho infantil, distribuição de cesta básica, prestação continuada, enfim, que eles também são políticas
Afirmativa, que isso também desculpa, porque políticas de controle de desenvolvimento social, né? Então, você tem aí a questão dos direitos humanos, que eu falei no vídeo para vocês, que é a busca, a defesa da diversidade cultural, é responsabilidade, sim, dos governos, é respeito pelos direitos humanos, é um compromisso que, que os governos devem fazer quanto uma liberdade fundamental, tá? Então, isso é responsabilidade do Estado, sim, tá? Isso aqui é uma. Acabou. Então, galera, isso que eu trouxe para vocês é um plus, né, da aula que eu dei para vocês na videoaula, né? Como que ainda a gente tem que ultrapassar, a gente tem que valorizar a cultura indígena e toda a sua história, né? Desde 1500, uma população de 5 milhões de pessoas. Quando nós viemos para cá, nós reduzimos a menos de 100 mil, cara. Chegou um ponto a ter menos de 100 mil, né? E o objetivo do governo da ditadura militar era diminuir para 20 mil. Era reduzir para que aquela população se misturasse com a população brasileira, vamos dizer assim. E, ou seja, é um genocídio, né? Um etnocídio misturado com genocídio. E ainda nós temos que evoluir na questão de construção de políticas públicas, né? Eu falei para vocês na videoaula, eu falei que existe a pedagogia indígena, né? Onde as crianças elas começam a ser ensinadas na língua indígena, e isso é muito importante, isso é uma conquista para os povos indígenas, para a preservação da cultura, para a preservação também da etnicidade, né? Da questão étnica desses povos indígenas. E aí? Vocês têm alguma dúvida? Nossa, super estanque. É, pô! Acordar na vida! Pessoal, dúvidas? Já viram as atividades? Que vocês sempre têm dúvidas? Mas eu estou aguardando aqui. Deixa eu ver. Material? Não! Que isso? Achou sim, tá lá. Verifico, Ariane. Será que eu fui louca? Maluca? Eu vou até verificar. Eu vou verificar como. Aí vocês dão um jeito aí de me perguntar. Ariane Elias Duarte, né? Só Ariane Duarte. Vou acessar até com você, só para ver. Porque se eu não tivesse colocado, o pessoal já ia puxar minha orelha. Não! Que isso? Ariane, minha filha. Eu vou fazer isso aqui agora. Não tá, não. O que eu arrumei? Peraí. Eu vou. O que eu arrumei no Estúdio Dirige de vocês?
O pessoal não puxou minha orelha ainda. Ó, tá aqui. Gente. B. Aí eu vou colocar aqui. Aqui. Ai. Peraí. Uai. E eu? Não, não aparece material mesmo, não. Mas eu vou. Engraçado, o pessoal não me chamou atenção até agora. É porque o estudo dirigido não foi criado. Espera aí que eu vou colocar o conteúdo aqui, ó. Que coisa estranha. E o mais legal, vou falar para vocês, é que eu não consigo criar também. Mas eu montei tudo bonitinho. Uai. Tô doido. Puxar o estudo dirigido aqui de novo. Meus estudos. Vou fazer todo de novo o estudo dirigido. Ó. Tô doido. Conteúdo. Ó. Não foi. Uai. Ô, Oriane, eu vou ter que puxar tudo de novo. Aí eu monto o estudo dirigido correto para vocês, tá bom? A atividade fica no um e o estudo dirigido vai ficar no outro. E aí eu vou avisar para Alexandre. Ai, tá muito estranho isso. Deixa eu ver se o 2. Nossa, tá muito esquisito. Não tem. Tá muito estranho. Meninas da psicologia, da enfermagem, tá ok o de vocês? Aí, pessoal? Jesus tá calado hoje.
Estranho, gente. Então, pessoal, vamos solucionar a dúvida de vocês aqui. Vocês estão calados hoje? Estou guardando vocês falarem uma coisa. Perguntas. Ó. Gente, agora que eu vi o chat. Escritores do século XVII que escreveram livros sobre cultura indígena. Desculpa, tá, gente? E também sobre o romance indígena. Os livros podem ser tidos como ações ao combate... 17? 17 antes do Bom Selvagem, do Rousseau? José de Alencar, ou Laísa, é do século XIX. O José de Alencar é o mito do bom selvagem. Vocês já viram o filme do Guarani? E já leram o livro do Guarani? Gente, o cara é um bom selvagem, né? É século XIX, isso aí. Existe, do século XVIII, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo do iluminismo, ele criou a ideia de bom selvagem, né? Mostrando que os homens são bons por natureza, né? Eles são uma tábua, né? É uma tábua, uma folha em branco, na verdade. Olha aqui, olha. Isso aqui não tá rolando esse negócio de chat não tá rolando direito, assim, rolando, a barra de rolagem não tá rolando, não. Por isso que eu achei que vocês estavam calados. Mas o que acontece? O Rousseau, ele criou essa ideia de que o estado de natureza do homem é um estado, o homem é bom no seu estado de natureza. O problema é a sociedade, enfim. Então ele criou uma ideia de que os índios são um estado de natureza, né? Eles não tiveram contato com a civilização. Vamos colocar isso bem entre aspas, né? Com contato com... Eles eram até o século XVI, XVII, então o Rousseau fala muito sobre esse bom selvagem, né? Que é necessário educá-lo, instruí-lo e etc. E aí vem esse mito. Aí o José de Alencar, no século XIX, um escritor do século XIX, ele escreveu Guarani, que era o índio mais bonzinho que tinha no mundo, mais vamos dizer assim, mais educadinho, né, mais civilizadinho, né, ou seja, ele vem com essa ideia do bom selvagem criado por Rousseau no século XVIII, né, e isso é um tamanho preconceito, porque assim, dizer que os povos eles são uma tábua, uma folha em branco, sem considerar a história desses grupos, né? Eles estão em isolamento social, eles realmente eles estão em isolamento porque eles não aceitam a cultura, a civilização, a cultura. Na verdade, uma parte dos grupos indígenas, elas se encontram em isolamento social porque eles têm simplesmente medo da reação dos povos, do homem branco, que eles chamam, né? E também eles têm muito receio, né? Em integrar, em se comunicar com esses povos. A FUNAI, ela encontra muitos problemas sobre isso, em relação a essa questão. Porque, assim, tem povos que recebem a FUNAI literalmente com um pedaço de pau na mão. Por quê?
por todo aquele processo, né? Por exemplo, no início do século XX, quando foi proclamada a República, em 1915, 1910, surgiu o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que já foi extinto. E o objetivo deles era simplesmente criar políticas de assistencialismo, né? Integrar os grupos indígenas à civilização, vamos dizer assim, tirando eles daquela região onde eles vivem, eles consideram como sagrado, né? Os povos indígenas, eles dão muito valor à terra que eles vivem, né? Então, assim, eles queriam tirar aquele povo indígena, como foi feito com os aldeamentos do século XVI, XVII, que os jesuítas fizeram, né? Ensinando uma religião, ensinando uma cultura. Ô, gente, me desculpe quem é evangélico, né? Muito, muito pelo contrário, eu não quero ofender ninguém, né? Mas teve uma vez uma caravana liderada por aquela cantora gospel, Aline Barros, isso é verdade, onde ela se propunha em fazer uma missão, e ela falava isso diretamente, fazer uma missão e para converter os povos indígenas, cara. Falei assim, cara, isso foi feito no século XVI, XVII, XVIII pela Igreja Católica, entendeu? Os mesmos erros estão acontecendo, né? Então, também a Igreja Católica, na década de 70, tentou fazer isso de novo, né? Tentando domesticar, missão, promover uma missão, né, contra para trazer os povos indígenas, ou seja, são almas, como eles consideram, almas inocentes e que é necessário a educação, a instrução. Então, assim, extremamente ainda acontece isso, cara. Aqui, ó, meu vídeo lá no material, mas eu vou colocar tudo no estudo dirigido, tá? O pessoal da psicologia aí. O pessoal da enfermagem tá ok, né? Ariane, eu tenho que colocar no estudo dirigido, porque o Marcos, que está visualizando, ele vai olhar o estudo dirigido. Então, não posso colocar só no material didático, não. Tem que colocar tudo montadinho no estudo dirigido, entendeu? Que estranho eles não entraram em contato comigo até agora. Mas essa visão aí que tem do Bons Selvagens foi muito tempo, né? E isso é errado, isso não é políticas afirmativas, não são políticas afirmativas. Políticas afirmativas são para preservar a cultura, preservar a história desses grupos, tanto grupos indígenas, né, a comunidade quilombola, os grupos, né, o movimento negro no Brasil, são políticas de construção de identidade desses povos, é recuperar a identidade desses grupos. E não, assim, desconstruir esse negócio, essa ideia aí de bom selvagem, né? Eles não eram tábuas, folha em branco, eles tinham uma cultura, eles tinham uma religião, que, aliás, é muito mais antiga que a chegada dos povos europeus, né? A pergunta é o seguinte: conquista ou descobrimento? Né? Porque quando a gente estuda na escola lá, é descobrimento do Brasil. Mas, na verdade, existiam povos, 5 milhões de povos aqui. Então, assim, é mais a conquista do que o próprio descobrimento mesmo, tá? Que desconstruiu aí toda a organização social, cultural desses povos indígenas. Até fiz uma provocação para vocês no vídeo, né, sobre como se comemora o, o Dia do Índio na escola. É a mesma coisa, entendeu? Parece que todos os índios são iguais e que não existe só um grupo de povos indígenas. Mas, na verdade, não. Eles são formados numa caldo cultural muito grande. Ó. E aí, gente? Aqui, ó. Tô rolando a barra de rolagem agora. Vocês ficaram com dúvida nos exercícios? Pode perguntar.
E esse povo tá tranquilo, fazer os exercícios. É que eu falei assim, eu falei de movimentos indígenas, que eu me lembro, deixa eu ver aqui, eu falei movimento indígena, vocês fiquem atentos a isso. Falei sobre o histórico dos povos indígenas. É isso. Tá tranquilo, então? Eu tô colocando agora, enquanto vocês não têm perguntas, já tô colocando nos meus materiais didáticos. Entendeu? Até foi uma falha minha, não sei por que motivo aconteceu isso. Eu fiz um estudo dirigido. Agora sim, quer ver? O pessoal da enfermagem tá tranquilo? Que para vocês foi, né? Ou não foi? Vou colocar o vídeo aqui. Ah, poxa, eu fiz um vídeo tão legal. Pera aí, Ariane, eu vou finalizar. Vamos lá. Vou finalizar aqui. Pronto. Ô, Oriane, verifica aí. Verifica aí, Oriane, porque eu coloquei o segundo aqui, o material está no segundo embaixo. Por favor. Elimar, vou verificar. É enfermagem, né, Elimar? Deixa eu ver. Com certeza sim, porque é automático. Eu vou desgravar. Vou parar a gravação também.